Olá, eu me chamo Ramon Lima, sou graduado em música com habilitação em violão pela Universidade Católica do Salvador. O meu trabalho é prática de ensino de música de um professor com deficiência visual em uma escola pública da cidade de Salvador. Pergunta problema é: como ocorrem as práticas de ensino de música de um professor com deficiência visual em uma escola pública da cidade de Salvador? Objetivo geral e específico. Objetivo geral é compreender a atuação do professor de música deficiente visual em uma escola pública da rede municipal de Salvador. Objetivos específicos: avaliar o ensino de música em escola pública, discutir a atuação de um docente com deficiência visual, descrever as práticas de ensino de música de um professor cego na escola. Esse trabalho nasceu do momento em que eu fiz o estágio e senti a vontade de realizar mais a fundo, de pesquisar a respeito de como eram as práticas desse professor. Antes de entrarmos no nosso trabalho, é importante fazermos um apanhado, um breve histórico sobre como era a relação da pessoa com deficiência e a sociedade. No Egito, não existia preconceito, mas admiração e valorização. Na Grécia, temos dois ângulos diferentes: a aceitação e a rejeição, abandono de crianças. Em Roma, temos o infanticídio, abandono e exploração. O cristianismo não aceita mais o abandono. É pregado assim a bondade, né, para com as pessoas com deficiência. A Idade Média, era comum a sociedade achar que a pessoa com deficiência tinha determinada deficiência por mero castigo divino. A Idade Moderna, período em que se valorizava bastante o homem, mesmo assim, nesse período, ainda tivemos infanticídios e abandono de pessoas com deficiência. Isso na Idade Moderna. No século XIX, a sociedade passa a ver a pessoa com deficiência como força laboral. É nesse período em que Louis Braille cria o sistema Braille, mais precisamente em 1825. No século XX, temos a Organização Internacional do Trabalho e temos um presidente com deficiência, mais precisamente nos Estados Unidos. É nesse mesmo período em que podemos observar questões negativas em relação à pessoa com deficiência. É a eutanásia, que pensava-se no sacrifício de pessoas com deficiência. Nesse mesmo período, é o período da Segunda Guerra Mundial, onde ocorrem diversos soldados mutilados e totalmente, né, através da eutanásia, também sacrificados. É importante fazermos um apanhado também na questão das primeiras instituições que foram criadas para ensino de música da pessoa com deficiência. A exemplo disso, temos o Instituto Jean Javel, criado por Valentin Hauard em 1785. E, mais uma vez, o sistema Braille aí tem a nossa atenção, mas criado em 1825. E no Brasil temos o Instituto dos Meninos Cegos, criado em 1854. E temos também, na Bahia, em 1933, o Instituto de Cegos na Bahia. A inserção do deficiente na carreira docente traz um fato muito importante para colocar essa profissão como importante na vida da pessoa com deficiência, assim como todo e qualquer tipo de trabalho. Mas no nosso caso aqui, em relação a professor, o trabalho afirma o ser humano, né, como valor, tem o seu valor, né? E também na luta contra a questão na luta contra a marginalização. A pessoa com deficiência que tem que tem um trabalho, ela se sente capaz, não é verdade? Ela consegue afirmar o seu valor como cidadão, que de certa forma, por um lado, foi rejeitado, e através do trabalho essa pessoa já começa a dar de si, né? Começa a contribuir para a sociedade. E tratando na questão da pessoa com deficiência, é importante porque, de certa forma, tira aquela pessoa que outrora vivia na marginalidade e que, se for oferecido para essa pessoa com deficiência a tecnologia, essa pessoa, de fato, vai desempenhar uma importante função na sociedade. Aqui é o professor Marcos Welber, que aos 12 anos de idade perdeu a visão, mas não deixou se abater. Foi à luta,
conquistou o seu espaço, é músico, é cantor, é instrumentista e, mais precisamente, com muita importância, é um professor que, de certa forma, aí está propagando a inclusão na escola onde trabalha. E, assim, segue sua vida normalmente, sem se abater. Para que todo o processo de ensino e de realização profissional desse professor ocorra, né, e de certa forma para outras pessoas, tudo precisa estar fundamentado na Lei 13.278 de 2016, na Lei 13.146 de 2015 e na lei, uma lei importante, né, que é a Lei da Pessoa com Deficiência, que garante a pessoa o seu espaço, viabiliza a sua forma de trabalho, né? Não exclui aquela pessoa, né? O professor diz que ele não tem nenhum tipo de dificuldade para realizar suas aulas, mas a dificuldade, de certa forma, está em relação ao espaço mesmo, que às vezes não tem as capacidades corretas para que ele possa ministrar suas aulas. Todo o seu processo de aula também está ligado na questão de Willems, que propõe assim a interdisciplinaridade, né, com relação à postura física, à qualidade de acompanhamento, na questão dos movimentos corporais e a qualidade da emissão ligada à afinação. O professor cria com seus alunos, de certa forma, ele não gosta assim da questão das regras, ele gosta que o aluno crie junto com ele as músicas, todo o contexto, né, que de certa forma vai conseguir trazer aquele aluno mais para si. Aí, automaticamente, as coisas vão acontecendo, né, a disciplina com relação à música. E aí ele vai promovendo o ouvido musical, a sensibilização e uma coisa muito importante que é o afetivo, né? Ele, através da música, ele trabalha o afetivo das crianças e, consequentemente, desenvolve o ritmo, a melodia e a harmonia. Um evento que ocorreu na escola e aí os alunos empenhados para fazer as atividades. Percebe-se que tem alguns que estão assim bem à vontade e tem outros que já estão assim mais preocupados, mas de toda forma estavam todos preparados para representar aquilo que foi proposto. A conclusão do nosso trabalho é que o professor assim ele tem uma metodologia diferenciada, né, para o ensino de música. De certa forma, ali na sala ele está promovendo a consciência inclusiva e banindo de vez a questão do preconceito e rejeição. Ele traz abordagens de tema para sensibilização, aceitação da pessoa com deficiência, valorização da mulher e respeito, né, com a questão da diferença. Traz nas suas aulas abordagens de artistas com algum tipo de deficiência para que os alunos possam conhecer e, de certa forma, ali já está promovendo a questão do desenvolvimento rítmico, fazendo a apreciação de canções folclóricas e também a interpretação de outras músicas e fazendo a aquisição de vocabulários. Foi possível ver o professor com alguns alunos que tinham certa dificuldade com algumas palavras, não estavam entendendo o que aquela determinada palavra, o significado, aí foi consultado a questão do dicionário. Por isso a questão daí da aquisição de novos vocabulários, né, de novas palavras. Essas referências do meu trabalho, para a questão da realização desse trabalho. Muito obrigado mesmo.